Você está aqui para falar de Abel Ferreira, treinador português do PAOK, que deve chegar aí. Hoje tem um jogo na UEFA Europa League, PAOK, mas deve ser confirmado ainda essa semana como novo treinador do Palmeiras. Quesada, o que você pode falar para a gente num primeiro momento do Abel Ferreira? Seja bem-vindo ao De Placa, boa tarde para você. Tá no mudo. A essa altura do campeonato sem a bandoleira? Tudo bem, Quesada? Ótima tarde para você, Luizinho, também para o VS, para o Alê, para o Mauro, para a galera que está curtindo De Placa aí. Vamos falar bastante do Abel Ferreira. Você começou a tua introdução falando do treinador do Não, mas aqui já está mais para treinador do Palmeiras. Inclusive, alguns jogadores do elenco do PAOK já foram, inclusive, avisados de que o Abel Ferreira vai deixar o time. Hoje deve ser o último jogo dele no comando do PAOK, né, contra o Granada, Europa League, e depois ele deve realmente acertar aí os detalhes finais para essa transferência, mas já aceitou ser treinador, já aceitou o desafio de ser treinador do Palmeiras. O que o torcedor do Palmeiras precisa saber sobre o Abel Ferreira? Quem é Abel Ferreira? Treinador muito jovem, de uma safra de bons treinadores que vão surgindo agora no futebol português. Ele tem 41 anos, não é um treinador titulado, como eles dizem aqui, com muitos títulos, já aquele macaco velho no futebol. Ele tem apenas um título, para vocês terem uma ideia, dos juniores com o Sporting, né, o categoria sub-19, em 2011 e 2012. Ou seja, esse é o título do Abel Ferreira. Ele treinou já nas categorias sêniores o Braga por 2 temporadas, foi muito bem no Braga, agora está no PAOK já uma temporada e meia, vamos dizer assim, mas é um treinador que vem surgindo, uma promessa dentre os treinadores do futebol português. O treinador que gosta de um esquema com 3 zagueiros, Luizinho, ele joga no 3-5-2, né, com variações para o 3-4-3, gosta de 2 alas que consigam subir, dar profundidade à equipe, que cruzem muito bem, que realmente tenham qualidade no último terço do campo, isso é muito importante. Ele não gosta de volantes brucutus, ele já deu entrevistas aqui dizendo que os médios dele, né, não podem ser aqueles trincos à moda antiga, como eles dizem aqui em Portugal, né, aquele primeiro volante à moda antiga, que só sabe desarmar. Não, precisam estar com a cabeça levantada. O nosso brucutu aqui no Brasil, né? O brucutu. Aqui é o trinco à moda antiga, né? Trinco é volante para eles, volante. E ele não gosta. Ele gosta de jogadores que joguem com a cabeça erguida ali, fazendo a transição da defesa para o ataque, conseguindo iniciar a jogada e também recompondo a defesa. E é um cara que, enfim, aposta no modelo diferenciado aqui em Portugal. Quando ele apostou no Braga, muitas outras equipes em Portugal começaram a seguir esse modelo com 3-5, um 3-5-2 com variação com 3-4-2-1, enfim, é um jogo diferente do que os portugueses estavam acostumados por um longo período, e isso foi visto com bons olhos aqui, mas é um treinador que é pacífico e tem seus momentos de explosão. Não é um Sapinto que foi para o Vasco, né, que é um cara mais efusivo, digamos assim. É um treinador mais pacífico, que é bom de grupo e que tem alguns momentos em que ele defende arduamente o seu grupo, e já teve alguns momentos hilários aqui de explosão, Luizinho. O Quesada vai ficar com a gente, a galera pode mandar mensagens para ele também, perguntas sobre esse novo treinador, mas eu quero usar, Mauro, a tua experiência de Palmeiras, que não é pouca, porque, cara, não é o Abel Ferreira não é a primeira opção. Isso está muito claro, era o Miguel Ramírez, e talvez tenham existido outras alternativas aí, mas eu nem quero entrar muito nesse mérito. Esse processo todo me pareceu um pouco confuso, e aí quando você vai buscar um cara que está muito longe da gente, muito longe, porque assim, está muito longe, não é quando a gente fala do nome, você tem ali, o cara ficou 10 anos sendo auxiliar do Guardiola, a carreira inteira, você já olha com os olhos diferentes. Você vai falar do Leonardo Jardim, que foi o ventilado no Flamengo também, a gente viu ele fazendo bons trabalhos em Liga dos Campeões, a gente viu ele fazendo bom trabalho no Mônaco, sendo campeão francês. No caso do Abel Ferreira, até do Jesus quando veio, o cara que fez um trabalho fantástico no Benfica recentemente, quando a gente olha o nome do Abel Ferreira, num primeiro momento eu fico um pouco surpreso. Por que foi
por que esse nome foi o nome pensado? Qual que é a tua expectativa em cima do tempo de trabalho que esse cara vai ter, do respaldo que ele vai ter para implementar esse trabalho? Não ri não, Mauro, que a pergunta é séria, cara. Não, eu sei, mas assim, por que chegaram nesse nome? A gente está ainda apurando, né? E confesso que tem outras apurações, outros momentos da minha vida um pouco atribulada, e de todos nós, não estou me desculpando, que ainda não chequei isso, e confesso que há outras coisas que eu acho mais importantes. Assim, tem o fato também de ele ser, se não empresariado, mas assim, pelo mesmo que trouxe o Sapinto, isso não significa dizer, esquema, não. É que é um papo, olha, tem o Sapinto que está vindo, por que não o Abel, sabe? Isso ajuda. Tem a ver com o treinador português que virou o Jorge Jesus, que também não era a primeira opção do Flamengo. Ele estava primeiro conversando com o Atlético, daí o Pelaipe viu, mandou uma foto pro presidente, olha, estão falando do tal Jorge Jesus, que tal? Então, assim, e aí foi um dos maiores acertos da história do Flamengo, do futebol brasileiro / sul-americano. Então, assim, de novo, já contei aqui, o Luxemburgo não era a primeira opção quando veio para o Palmeiras em 93. Se é a primeira, se é a 19ª, não importa. Importa que vai dar certo ou não e por quanto tempo vai dar certo. Aí que tá a questão. O contrato até o final de 2022. Cara, cada vez menos no futebol, sobretudo com um treinador, até quando vai o contrato, não importa, até porque, inclusive, as cláusulas hoje não são tão pesadas. Não é o cara, quando demitido, que é o mais óbvio, o mais natural, ele não fica pagando até o final do contrato. Você paga 1, 2 ou 3 meses, alguns até nem tem multa, que é o caso, por exemplo, do Wagner Mancini no Corinthians, que falamos há pouco. Então, assim, o Abel, aí, para mim, o que mais importa, vai dar certo no Palmeiras? Não tem ideias. Se viesse o Guardiola, se viesse o Klopp, e não é só no Palmeiras, no futebol brasileiro quase ninguém vai dar certo. Mas daí ele fica, sei lá, até fevereiro, aí pode assumir o Ramírez? Pode ser. É um treinador que você pensaria em primeiro lugar? Não, como também não pensaram no Palmeiras. Mas ainda assim pode dar certo? Sim, o currículo dele é interessante, o que ele fez no Braga com pouco é bacana, o que ele não está conseguindo fazer no PAOK não é tão legal, embora ter eliminado o Jorge Jesus, sim. O fato dele ter eliminado o Jorge Jesus pesa? Sim. É o determinante? Claro que não. Claro que não, isso é ridículo. Um jogo, né, Mauro? Um jogo só e um jogo só, né? E o jogo foi no contra-golpe, foi na Grécia, enfim. Então, não é por aí, né? E não é um flacentrismo que, infelizmente, assola muita gente também. E gente ótima. Então, assim, mas é uma referência. Pô, eliminou o Jorge Jesus no Benfica, que é outra história, né? E tá falando aqui talvez um palmeiros centrista, mas enfim. É um cara legal? Vai resolver? Sei lá. Repito, se viesse o Filipe Nunes, que eu não sabia, tio do Cudê, se viesse o próprio Cudê, que era um cara que eu queria para esse ano, viesse o Luxemburgo de 96, o Filipão de 97, o Tite de sei lá quando, qualquer treinador, eu não sei, não dá para saber, o futebol brasileiro. Você faria essa aposta nele? Nesse momento faria. Tem que ser estrangeiro? Não necessariamente. Mas então, que outro brasileiro? Eu acho que qualquer um seria muito desgastado. Eu gosto muito do Dorival Júnior, eu acho que ele poderia fazer um trabalho interessante no Palmeiras, mas teria um mega desgaste. Então, vem alguém que não está desgastado. Então vamos de Abel. Não vejo problema nenhum. O Luiz Eduardo manda assim, não precisa ser o melhor técnico do mundo para treinar o Palmeiras ou qualquer time do Brasil, é verdade. E a gente sabe que não será o melhor técnico do mundo que virá treinar qualquer equipe aqui no futebol brasileiro. Certamente. Porque, sabe, agora, Luizinho, tem uma coisa que é interessante a gente fazer análise, que é a primeira vez que o Abel vai ter um time com um poderio financeiro forte dentro da sua liga. Né? Isso não aconteceu no Braga. O Braga não briga pelo título do Campeonato Português. O terceiro lugar para o Braga é maravilhoso. É o habitual, inclusive. O terceiro ainda é demais. No PAOK também não. Então é a primeira vez que ele vai ter isso. Só que também, por um outro lado, é a primeira vez que ele vai ter mais pressão no seu trabalho para conquistar coisas. Né? E isso vai ser interessante. Para um treinador de 41 anos, com novas ideias, que vai fazer muitos testes, eu não tenho dúvida disso. E é importante dizer, o Palmeiras vai jogar com 3 zagueiros, e aí vocês podem fazer análise se isso vai funcionar ou não. Mas aí é o seguinte, Vitor, que é o grande ponto, né? Quando o Quesada fala, ele vai fazer testes, é algo que pode preocupar o palmeirense para o ano de 2020. Porque ele vai chegar, se ele chegar agora, vamos supor que ele chegue em uma semana, ele já vai chegar faltando 1 mês e meio para o ano acabar, faltando 2, 3 meses para o Campeonato Brasileiro se encerrar, e vai ser muito difícil ele conseguir encontrar o trabalho dele nesse período tão curto. O Abel Ferreira está chegando para treinar o Palmeiras para 2021, Vitor Sérgio?
Ou você espera frutos em 2020? Temporada, né? Não, ele não está chegando para dar frutos em 2021. Porque se fosse isso, o Palmeiras teria esperado o Miguel Ramírez. Ele está chegando para ganhar agora. E para ganhar agora é a melhor opção? Então, cara, mas assim, ontem a gente falou muito sobre isso no De Placa, né? Falar assim, eu acho que ser estrangeiro ou ser brasileiro não é o ponto central da questão. O ponto central é que, entre os brasileiros possíveis, eu acho que o Palmeiras teve todos eles recentemente, a menos um, que é o Thiago Nunes. O Palmeiras de 16 para cá, de 15 para cá, 16, né? Porque ele começa. Ele teve Marcelo Oliveira, teve Cuca, teve Eduardo Batista, teve Roger Machado, teve Mano, teve Filipão, teve Cuca outra vez. Então, assim, de todos esses que eu acho que você poderia... Teve Luxemburgo, né, agora. Então, de todos esses que você poderia pensar, eles estiveram lá recentemente. Você não vai, assim... Eu acho que não faria muito sentido você trazer nenhum deles. Ficaria o senão aí do Dorival, acho que a última imagem do Dorival lá no Flamengo, aquela reta final de 2018, foi boa, acho que você poderia colar, não estou considerando o trabalho dele no Atlético, porque, como disse o Alê no início do programa, ele perde o time todo, praticamente, e é demitido depois de voltar de ficar dias afastado por causa da Covid. É uma coisa... Enfim, uma coisa inacreditável que foi feito com o Dorival nesse sentido. Mas acho que o Dorival poderia ser. Então o Palmeiras está olhando para fora. Aí fica a questão lá, né, de levou não levou não, levou não levou não. Acho que seria uma ótima para a gente, né? Todas as vezes que a gente... Né? É que agora todos nós aqui estamos aposentados, né? O Alê não. Bota o Alê na tela, porque se tem alguém que não está aposentado aqui é o Alê. Não, mas dos que estão na tela aqui, todos nós estamos aposentados. Agora não estamos mais, olha lá. Agora temos... Eu queria ver na época que eu não estava aposentado, que eu ia tentar as minhas ir com incursões, e aí eu dizer, não levei não de ninguém. Chegamos ao comum acordo que é melhor eu aqui e ela lá, né? Chegamos ao entendimento, não levei não de ninguém. Então, mas tudo bem, isso aí é um outro papo. Ele foi buscar o Abel e acho que dentro do que explicou o Arthur, eu acho que faz muito sentido pela forma como o Abel pensa futebol, o Abel Ferreira, né? O Abel pensa no futebol, o Abel a marcação muito, muito alta, marcação-pressão, uma saída construída. Então, acho que isso é excelente. E agora, o Arthur também é muito preciso, né? Ou ele começa ganhando desde o início, ou vai ser muito cornetado, começando pelos três zagueiros. Porque no Brasil, eu não sei porquê, que é um absurdo, se vilanizou os três zagueiros de uma maneira inacreditável, sendo que em determinadas situações, é uma excelente opção. O que a gente vê de time jogando bem, e muito bem, com três zagueiros. Cara, na boa, não importa se vai ser linha de 5, se vai ser linha de 3, se vai ser linha de 4, isso não importa, cara. Na Copa do Mundo de 2014 não havia opção melhor do que jogar com três zagueiros. Não havia. Você botava o Davi Luiz como um cara que saía mais, Thiago de um lado, Miranda no outro, liberava Marcelo, liberava Daniel Alves. Pô. Não precisava ter muita coisa que era para jogar. Agora, imagina o técnico que numa Copa no Brasil bota três zagueiros, estava morto. Eram os programas dele, inclusive algumas pessoas do Esporte Interativo iam descer porrada nele o dia todo. Então, Quem? Fala o nome. Vários. Ricardinho. Fala a fonte. Reclamaria. Paran. Pretzel reclamaria. Minha cadeira tá até caindo aqui. Ó. Paran. O Ale Jimenez. Se ele joga Fernando Campos. Fernando Campos não reclamaria, não. O Gimenez reclamaria. Aí. Certeza. Gimenez reclamaria. Isso explica muito. Mas normal, não tô falando, não. Só tô falando. Questão de gosto. O Alê. Esporte interativo, eu falo. Tô falando. César Fabres. O Alê, o Anderson Oliveira fala assim, ó. O Alê nunca levou um não. Levou vários. Não, eu não levo, não. Eu levo nunca. Você nunca.
Agora, esse negócio de 3 zagueiros aí, ele ganhou do Jorge Jesus com 3 zagueiros, tá? E ele perdeu do Zória em 2018, numa pré-eliminatória da Europa League, que o Braga nem conseguiu se classificar aqui em Portugal. Perdeu, não, foi eliminado com 3 zagueiros. Então, assim, é óbvio que a questão da implementação da ideia de jogo do Abel vai demorar no Palmeiras um pouquinho. Não tem como, não tem toque mágico. E aí resta saber se o torcedor palmeirense vai ter essa disposição de esperar um pouco. Mas aí, Quesada, aí é tranquilo, porque aqui a imprensa, a torcida e a direção não cobram. Você tem um calendário que proporciona você fazer o seu trabalho com tranquilidade. Aqui, eu acho que a grande característica para o treinador é de longo prazo, de esperar mesmo a coisa se concretizar. Então, isso é bem tranquilo para ele ficar bem. Você sabe, Luiz, que quando eu estava começando a ver as notícias, né? E o Palmeiras está tomando mais fora que eu. Na noite, o Palmeiras está tomando mais fora que eu. Eu vi lá, Palmeiras vai atrás de Abel, ex-Braga, mas é aquela leitura dinâmica. Eu tenho que passar logo para Fazenda. Abel ex-Braga. Eu falei, cara, aí o Abelão vai ter a turma do Vinho, vai estar de novo aquela história, eita, não sei o quê. Abel. Fala rápido aí, Luiz. Abel Braga, pô. E assim, eu não gosto, uma coisa que eu não gosto, eu não sou contra nenhum esquema, nem a favor. Eu acho que você tem que olhar o que você tem na mão, perfeito. Não só de característica de time coletivamente, mas individualmente também, né? E aí você vai basear o seu desenho tático de acordo com aquilo que você tem na mão. Eu por exemplo, eu já olho um pouco torto quando o cara fala assim, meu time joga assim. Eu não sei qual que é o time que joga assim, sabe? O time vai jogar de acordo com as peças que eu tenho, né? Exatamente. Eu não tenho nada contra nenhum esquema que pode ser. Qualquer um que você falar aí, qualquer um, pode ser ofensivo ou defensivo. Eu não posso falar que o 3 zagueiros é defensivo. Claro que não. E eu não posso falar que jogar com 3 atacantes é ofensivo. Eu dei vários exemplos aqui. Eu gosto de dar o quê? Trazer o quê que eu gosto de trazer? Pro meu Real. Meu Real, ok? Aliás, Thiago Leifert tá fazendo aí a seleção aí. Vamos lembrar dos amigos aí, seu fela da... E parabéns pela criança também. Eu tinha 2 times de futebol que jogavam no mesmo esquema. Um era absurdamente ofensivo e o outro não passava do meio de campo nem quando virava. O juiz falava assim, vira o lado, deu 45. Falei, não vamos, professor, que o Alê não deixa. Eles continuavam no mesmo campo. Precisava chamar o policiamento para eles ir para o outro lado. Então, assim, cara, isso para mim já não... Sabe quando você fala assim, qual que é o teu esquema? Eu falo, não sei, irmão. Agora que eu vou saber como é que vai ser o teu esquema. Eu não sei. Quesada, só pra gente fechar aqui a tua participação e pedir pra galera continuar deixando o like. Você vai jogar, por exemplo, vou te dar um exemplo. Você vai jogar no Corinthians com 3 zagueiros? Você tem um que tá mal? Não, exato. Eu não jogo. Assim, eu tô contigo. Eu vou olhar para as peças que eu tenho e vou entender qual é a melhor forma de jogar. Eu posso ter uma preferida, posso até tentar implementar aquela que eu mais gosto de começo. Mas não dá para morrer abraçado se os jogadores não tiver peças para fazer aquilo que você quer fazer. Quesada, só para fechar aqui, acham você, Quesada, acha um bom nome para o Palmeiras, sim ou não? Como primeiro nome, não. Até por conta desse imediatismo que as pessoas vão querer com o trabalho do Abel. Agora, para um trabalho mais a médio prazo, não vou nem falar a longo prazo, senão me matam aqui, né? A médio prazo, eu acho que é interessante, porque realmente ele é visto com bons olhos aqui. Inclusive, ele, não tenho dúvidas que em algum momento vai dirigir algum grande aqui em Portugal. Já foi cotado para isso, inclusive, para o Benfica, na época que o Bruno Lage estava mal, enfim. É um treinador promissor. Só que essa questão do tempo é muito importante, ainda mais para um cara que vai chegar numa realidade totalmente diferente, que ele vai ter que se adaptar ao futebol brasileiro, às peças do futebol brasileiro, aos jogadores que ele vai conhecer no Palmeiras. O Palmeiras tem um elenco hoje, como eu disse, com o privilégio de ter o poderio financeiro
para ter boas peças e boas soluções em todas as funções, se não todas, muitas delas. Eu acho que o Palmeiras, acho que o Abel, com o tempo, ele pode desenvolver um ótimo trabalho lá. Mas é como eu te disse, de primeira opção, não. Já que é uma segunda, terceira, quarta opção, eu não vejo também muitas outras soluções aí pro Palmeiras.